Busca pelo solo fisicamente ideal, escolha correta do material genético, época de semeadura e tratamento de sementes são algumas das dicas do Comitê Estratégico Soja Brasil para que o produtor consiga alta produtividade da soja. Vamos falar ao vivo com o membro do SESB, o Sérgio Abud, aqui com a gente. Oi, Sérgio, bom dia para você. Vimos você ali na reportagem justamente nesse momento bastante importante, né, que é a colheita, a abertura oficial aí da colheita da soja. A gente tem aí, claro, uma safra mais atrasada em relação à temporada anterior, mas as projeções e estimativas bastante animadoras. Colocando um pouco desses pontos ideais, tudo começa pelo solo, né? Então seria a primeira orientação, esse perfil do solo. Sim, um bom dia a todos. Nós vimos que nessa reportagem, né, que a colheita é a grande consagração da agricultura, né, que é quando o produtor consegue colher aquilo que ele realmente fez durante a safra. Esse ano mostrou que o investimento em perfil de solo é extremamente importante para garantir o bom desenvolvimento da soja, né, e das culturas no campo, especialmente com relação ao armazenamento de água. Então, o produtor deve estar muito atento para preparar um perfil de solo mais profundo, permitindo que a cultura da soja, a cultura do milho, né, ela consiga utilizar bem essa água armazenada no solo, principalmente em profundidades abaixo de 15 centímetros, para que o metabolismo da planta consiga funcionar muito bem e isso ser expressado em grãos, que produtividade é número de grão vezes o peso do grão. E isso só acontece se nós tivermos uma planta muito bem desenvolvida. E para isso, o perfil de solo profundo, com nutrientes, uma boa palhada, né, raízes no solo, fazendo com que a planta consiga extrair essa água e produzir uma planta bem estabelecida, é a primeira dica que nós damos para o produtor, especialmente nesses anos de veranico e de falta de chuva que nós estamos deparando nessa safra. Exatamente. Ponto 2, gostaria de discorrer aqui com você sobre a questão da escolha do material genético, Sérgio. A variedade, a escolha da variedade e o arranjo de plantas, né, que é a distribuição de plantas que nós temos por metro quadrado, são fatores que determinam a produtividade. Isso associado às condições climáticas, principalmente temperatura e luminosidade, são os fatores que vão determinar a produtividade. Então, o produtor deve estar atento para posicionar a melhor variedade que responde a cada ambiente de produção que ele tem na sua lavoura, ou seja, para cada talhão. É comum o produtor acreditar numa variedade e colocar em vários talhões diferentes. Ela pode produzir bem em um talhão e não produzir bem em outro talhão. Então, é necessário que ele saiba escolher a melhor variedade para cada ambiente de produção, porque genética é um fator que determina a produtividade. Com certeza. E o ponto 3, para a gente detalhar aqui, seria a qualidade dessas sementes, né, Sérgio? Sim, nós precisamos garantir que cada planta que vai estabelecer na lavoura consiga desenvolver muito bem e expressar o seu máximo potencial produtivo. E nós dizemos que a nossa unidade de produção, né, na lavoura é cada planta. Então, o produtor precisa escolher uma semente com alto vigor e com uma excelente germinação para que ele consiga garantir esse stand, essa população de plantas. E, ao fazer isso, ele também irá permitir que as plantas desenvolvam inicialmente mais rapidamente, aumentando crescendo e aumentando a concentração de matéria seca, garantindo uma lavoura estabelecida com um porte maior, mas acima de tudo com mais grãos e também com mais peso de grão. E isso começa com o vigor, com a germinação na escolha da semente. Obviamente, o ponto 4 seria a implantação da lavoura aí de fato, Sérgio. Sim, uma boa variedade, um solo muito bem preparado, uma semente com alto vigor e germinação, passando por um bom tratamento de semente, né, que vai garantir que essa semente seja protegida dos patógenos de solo. Nós temos fungos, nós temos micro-organismos no solo que vão agredir e muitas vezes até impedindo que essa semente germine, portanto, ele pode causar falhas na lavoura, né, pela morte das plantas. Também os produtos à base de inseticida, né, para poder proteger contra as pragas de solo, os produtos biológicos que vão ajudar a defender a planta e estabelecer um sistema radicular muito melhor desenvolvido, né, eles são muito importantes. E tudo isso deve ser colocado na semente e depois isso vai para a plantadeira que deve distribuir essa semente sem falhas e sem plantas duplas, observando também
a profundidade, porque nós não podemos colocar essa semente numa profundidade muito alta, ou seja, muito profunda, porque isso pode afetar o vigor, fazendo com que tenhamos atraso nessa germinação. Um outro ponto importante é que a semente precisa ser colocada num solo com umidade. É comum nas áreas que os produtores vão fazer safrinha ou têm necessidade de fazer um plantio mais acelerado, eles fazer o plantio no pó, que é aquela na terra ainda seca. Isso pode comprometer a germinação, pode comprometer o vigor da planta e estabelecer uma lavoura que vai nascer muito lentamente, com baixo desenvolvimento, e tudo isso afeta a produtividade da lavoura. Pois é, então são algumas dessas dicas para de fato a gente chegar na consequência, que é uma lavoura de alto potencial, esse quinto ponto, Sérgio. Sim, nós dissemos, né, que produtividade é número de grão vezes o peso do grão. Para isso, todos esses fatores que nós falamos, eles são importantes, porque a partir do momento em que a plantadeira fez o seu trabalho, né, que ela fez o plantio, a produtividade potencial da lavoura já está estabelecida. O produtor não vai conseguir agregar produtividade. O que ele vai fazer a partir daí é evitar perdas de produtividade. Então, ele deve fazer o controle de plantas daninhas, o controle de doenças, o controle de pragas, permitindo que as plantas de soja consigam desenvolver, produzir muitos entrenós, que é onde estarão as vagens, né? E que nessas vagens tenha bastante grão. E essa proteção das folhas da planta, até o final do ciclo, vai fazer com que todos os fotoassimilados que estão armazenados nas folhas, eles sejam translocados para o grão, garantindo um peso do grão, porque produtividade é número de grão vezes o peso do grão. Então a planta tem que crescer, ou seja, colocar muitos entrenós, colocar muitas vagens, muito grão, e ele fazer essa translocação desses fotoassimilados para o grão, garantindo peso. E um ponto que é muito importante nesse que nós estamos falando é o produtor estar atento com o momento da dessecação da lavoura. É comum os produtores, muitas vezes, por querer fazer o plantio da safra seguinte, né, ou a safra de algodão, ou a safra de milho, ele antecipar essa dessecação, antecipar a colheita usando produtos para secar as folhas. E esse é um ponto de perda de produtividade na lavoura. Ótimo, obrigada pelo alerta aí sobre essa questão também, que vem na sequência, né? Milho, outra cultura, enfim, para que seja assim evitado esse processo de dessecação, para evitar de fato essa perda de produtividade. Sérgio, muito obrigada, viu? Seja sempre muito bem-vindo, um excelente dia, boa segunda-feira e boa semana também. Muito obrigado e desejo uma boa safra a todos. Uma ótima safra.